Aulinha ao estilo antigo. Anemia macrocítica quer dizer que o VCM da hemácia é maior do que 100 fentolitros. Porque o normal do VCM é de 70 a 100. Isso daqui só diz respeito a um critério morfológico, não dá diagnóstico nenhum. A hemácia é grande, é só isso que você está dizendo. Então, para organizar na nossa cabeça, com as etiologias, quando a gente na nossa prova vira uma hemácia grande, a gente vai dividir em megaloblástica e não megaloblástica. Quando é megaloblástica, necessariamente eu tenho um problema na síntese de DNA. Acabou. Rafael, quando eu tenho fentolitro acima de 110, eu já sei, é megaloblástica, tem problema na síntese de DNA. É verdade que a associação seja muito forte. Então, quando eu tenho fentolitro, ou seja, um VCM, na verdade, acima de 110, a probabilidade do problema ser síntese de DNA, ou seja, de ser megaloblástica, é muito alta. Mas não há uma associação direta determinável, tá? Mas é um macete legal de prova. Dentro dos problemas de síntese de DNA, ou seja, megaloblástica, eu tenho com alteração citogenética ou não. A alteração citogenética seria ali alterações no DNA ou cromossômicas, tá? Como se fossem mutações mesmo. E aí, quando tem essas alterações citogenéticas, eu vou pensar em mielodisplasia, que são alterações ali cromossômicas ou de DNA, às vezes no splice de RNA, da célula tronco hematopoética. Eu tenho displasia dentro dessas células e mais apoptose dentro da medula óssea, tá? E essas células tendem a ficar maior. Por quê? Em todos os quadros de megaloblastose, né, anemia megaloblástica, por deficiência de síntese de DNA, o que eu tenho como chave? Eu tenho uma dissociação núcleo-citoplasma. Dissociação. De maneira que o citoplasma se desenvolve, está tendo transcrição de proteína, o RNA está normal, o citoplasma está crescendo, mas eu tenho um problema na proliferação de DNA. Ali na fase S do ciclo celular tem um problema. Então a célula vai ficando grande, mas não se prolifera, é dissociação núcleo-citoplasma, em todas essas situações aqui. Então por isso que a célula vai ficando muito grandona. Sem alteração citogenética, pode ser por problemas nutricionais, vitaminas, ou então por medicações. Todas vão fazer a mesma coisa. Clássico do clássico para sua prova, deficiência de B12 e folato. Cai muito na prova, certo? O que a B12 faz? Ela participa de duas reações centrais. Uma delas é a conversão de homocisteína em metionina, tá? Então, se eu não tenho B12, a homocisteína sobe. Outra delas é a conversão de ácido metilmalônico em succinil-CoA. E o aumento de ácido metilmalônico pode causar dano na bainha de mielina. É por isso que a deficiência de B12 ela vai causar manifestações neurológicas diversas que a deficiência de folato não causa. Beleza? A B12 ela é importante para que haja síntese de folato ativo, tá? Que é o tetrahidrofolato. Sem o folato ativo, eu não sintetizo timidina, então eu não sintetizo DNA. Então, nos dois casos aqui, eu vou ter anemia megaloblástica, eu vou ter, nesses casos, classicamente, os neutróficos com núcleos hipersegmentados, com 6 segmentos ou mais, no esfregaço periférico, tá? Só que só na B12 que eu tenho manifestações neurológicas. O cobre, ele é coenzima em várias reações que participam de hematopoiese, grava assim. Metotrexato, azatioprina e hidroxiureia vão também atrapalhar a síntese de DNA. Então, em todos os casos, na megaloblástica, eu tenho essa dissociação núcleo-citoplasma. O metotrexato, ele inibe a timidilato sintase. Ele impede, então, a renovação da formativa do folato. Então, é como se eu não tivesse folato nesse paciente que está tomando metotrexato. Beleza? A azatioprina é uma pré-droga, vai ser convertida em 6-mercaptopurina e vai atrapalhar também o ciclo celular ali na fase S também. E a hidroxiureia vai impedir a síntese de deoxirribonucleotídeos, ou seja, de DNA. Beleza?
A gente passa para o outro lado aqui, que são as macrocíticas, ou seja, a hemácia está grande, mas eu não sei a etiologia, isso não me diz nada, por isso esse algoritmo aqui precisa aprender a raciocinar em cima disso, só que ela não é megaloblástica, ou seja, o problema não é com o DNA. O problema não é a dissociação núcleo-citoplasma, não é. É outro problema, pode ser células imaturas na periferia ou podem ser outros problemas ou outras doenças, tá? No caso de não megaloblástica ou não problema com a síntese de DNA ou não dissociação núcleo-citoplasma. Células imaturas a gente coloca os reticulócitos aqui, por quê? Porque quando a gente tem perda periférica, por exemplo, na anemia hemolítica ou no sangramento, se a minha medula ela tem nutrientes para responder, ela tem ferro, ela tem B12, ela tem folato, ela vai responder produzindo mais hemácias, tá? Eu tenho mais eritropoetina e maior produção de hemácias. E os reticulócitos, eles são precursores das hemácias e eles têm um VCM maior, eles são maiores. Então a reticulocitose vai subir o VCM também, beleza? E para terminar, a gente tem várias outras causas que muitas vezes ali até alteram a membrana da hemácia, a composição lipídica da membrana da hemácia, como acontece, por exemplo, no uso de álcool e na cirrose hepática. No hipotireoidismo, a redução de T3 vai causar aí uma menor resposta à eritropoetina. E por último, eu tenho mieloma múltiplo, que vai gerar ocupação medular por plasmócitos, uma inflamação local que vai alterar esse mecanismo de eritropoese, de síntese de novas hemácias, e também pode até falsear o VCM pelo fenômeno de Rouleau, lembra? Que a gente vai ver na circulação periférica, que são aquelas hemácias empilhadas, isso pode até trazer alterações hematimétricas de medida que não necessariamente representam a realidade do VCM do paciente. Beleza? Pegou isso aí? Aula no estilo antigo e clássico para você dominar na sua prova.